Daqui a pouco o PC vai falar da arbitragem. Vamos antes falar do jogo entre Bangu e Vasco, 2-2, Campeonato Carioca. Lédio Carmona, é contigo. Jogo que o Jair foi expulso com 5 minutos por ter ido na bola, de forma dura, mas na bola o juiz achou que era para expulsar. O Jair nem imaginou que ia ser expulso, ele virou de costas, achou que era amarelo. O Bendel que avisou ele que ele tinha sido expulso. Bom, enfim, aí depois o Bangu fez um monte de falta e o Vasco pressionando, e o juiz amarelando um monte de jogador do Bangu, era rodízio, um levou um amarelo, o outro levou outro amarelo, e o Vasco foi dominando o jogo, até que Praxedes, que entrou no intervalo, fez esse gol no início do segundo tempo. O jogo foi no Mané Garrincha, né? Só para identificar ali. Tem mais isso também, né? O Campeonato Carioca em outros estados, né? Exatamente. Roda o Brasil, o Campeonato Carioca, né? O Flamengo ainda não jogou praticamente no Rio de Janeiro, né? Eu acho que, enfim, taticamente você não pode avaliar muito o jogo. O Vasco jogou com 10 jogadores o jogo praticamente inteiro. Mas dá para avaliar o novo Payet? Se Payet é mais magro, fininho? O Paulinho se machucou, pode ser uma lesão séria. É o segundo melhor jogador do Vasco, depois do Payet. Então o torcedor está meio esperando, esse foi o melhor lance do Bangu no jogo, bola no travessão, esperando o diagnóstico, se foi ligamento cruzado ou não, é muito importante, não só pelo jogo contra o Flamengo, mas para toda a temporada. Essa foi a expulsão do jogador do Bangu, já na reta final do segundo tempo. Payet está jogando muita bola, Rizek. Esse aí também, Piton. Que é campeonato estadual, os adversários são fracos, mas ele voltou de 8 a 9 quilos mais magro, está jogando muita bola. Vamos ver se contra o Flamengo um jogo com mais intensidade, não tão importante em termos de tabela, mas em termos de rivalidade, se ele vai manter o padrão. Aí esse é o golaço que ele fez. Ele chutou, deu rebote, ele ganhou na dividida o rebote, limpou a jogada dentro da área. Ele é forte, hein, Lédio? Ele veio para o embate físico também, né, cara? Um gol completo, técnica, tática, e esse é o pênalti. Como diria Sérgio Xavier, penalidade mínima, mas é pênalti. Nossa, pênalti de centavos. Um lance bobo do Medel, que ele faz esse pênalti, e o Bangu, que não merecia o empate, conseguiu empatar o jogo. Mas o jogo fica marcado pela arbitragem. O árbitro estragou o jogo aos 5 minutos do primeiro tempo. E foi estragando... Basicamente isso, o que é uma regra. Foi estragando ao longo da partida, né? Por exemplo, no final acho que aos 46 do primeiro tempo, tem uma entrada do Canela, que inclusive foi o autor do primeiro gol do Bangu. No Eric, né? No Eric, que é assim, foi uma entrada mas muito pior do que a expulsão do Jair. E ele simplesmente deu... O árbitro estragou o jogo é uma frase forte. Deixa eu ver se o PC Oliveira, que já está no estúdio, concorda. O jogo a partir do momento que ele expulsa, é a decisão. O time fica 10 contra 11. Mas o juiz tem esse poder de estragar jogos mesmo. Ele tem esse poder. Aqui no Brasil, eles têm muito esse poder. Desculpa, PC. Quero saber se o PC concorda com esse caso específico. Algumas entradas duras do Bangu. Então, ele não conseguiu ser igualitário em suas decisões. E já temos, inclusive, graças a esse jogo, notas oficiais. Oba! Notas oficiais sendo distribuídas por aí. PC, boa tarde a você. Bem-vindo ao Seleção, tudo bem? Foi tão ruim assim a arbitragem nesse Bangu e Vasco, PC? Me quebra, hein, PC? Isso aí. Boa tarde, Rizek. Um prazer estar com vocês aqui novamente nessa temporada. Ana, Pedro, Lédio. E realmente a avaliação aí de vocês é correta, porque a gente sempre analisa a arbitragem. A cara de orgulho do Lédio quando você falou isso. Ele até relaxou na cadeira, assim, orgulho do pessoal. Lédio. Eu estava preocupado com isso desde ontem. Não, é porque sempre... Quase se liguei ontem. Eu falei, acho que eu vou ligar para Eu esperei, viu, Lédio, essa ligação. E vim preparado com um monte de anotação, porque o Lédio, ele sempre surpreende a gente, né? Tá tudo anotado aqui. Mas a arbitragem, a gente sempre analisa, Rizek e amigos, o pessoal que está em casa, com base nas grandes decisões. E quando o árbitro toma uma grande decisão de forma equivocada no início do jogo, ele muda completamente o transcorrer da partida. Então, a expulsão do Jair aos 4 minutos por uma entrada que ele atinge a bola e depois tem, sim, até um movimento ali adicional, mas que não foi tão duro, porque ele visou completamente a bola. E a aplicação do cartão vermelho direto nesse jogo, por parte do Tarcísio Pinheiro Caetano, árbitro, jovem aqui do Rio de Janeiro, ela foi equivocada. Porque é um lance que está no campo da temeridade, porque ele atinge a bola e depois tem o contato com o Valnei, não é aquela entrada direta, com uso de força excessiva. E com 4 minutos de jogo, acho que ele se impressionou muito com a reação do Valnei
e acabou aplicando, expulsando o jogador do Vasco. E a partir daí, ele perdeu completamente o controle do jogo. Olha lá, Rizé, como o Medel que fala pro Jair que ele foi expulso. Aí o Jair vai reclamar. Que ele não olha pro árbitro com cartão, ele sai de costas e tal, e aí, depois que ele toma o cartão, realmente é curioso, porque o Medel que avisa que ele foi expulso. É uma entrada, assim, que está no campo da temeridade, mas ele visa a bola, ele atinge claramente a primeira bola e depois tem um contato com o adversário, é um lance para cartão amarelo. A expulsão foi rigorosa, não, eu não digo nem rigorosa, a expulsão foi equivocada. E aí acabou influenciando no restante da partida. Realmente ele perdeu o controle do jogo. Tem essa entrada do Gabriel Canella no Eric Marcos no final do primeiro tempo, que ficou sendo muito comparada em relação ao critério que ele adotou na partida, mas nós separamos também uma entrada que ainda foi mais grave em relação do Canella, que foi a entrada do próprio Valnei, né, que sofreu aí nesse lance de expulsão, a entrada que ele deu no Zé Gabriel no segundo tempo. A gente tem o lance aqui, repare que o árbitro não mostraria nem o cartão amarelo, olha só, a entrada, olha só, ele vai caminhando, ele não mostraria o cartão amarelo, ele foi até o local da cobrança e só depois da reclamação que ele se dirigiu à área e mostrou o cartão amarelo para o Valnei, mas é uma entrada para cartão vermelho, essa sim para expulsão direta, que é com a sola da chuteira, com uso de força excessiva, acima do tornozelo, com risco de lesionar o adversário, e essa era uma entrada clássica para cartão vermelho, mas como ele perdeu completamente o controle do jogo, ele acabou mostrando só o cartão amarelo. Inclusive tem uma imagem de como ficou a canela do Zé Gabriel, ele postou nas redes sociais, realmente uma entrada duríssima. E aí no mundo ideal, insuportável do Lédio Carmona, nós temos o Campeonato Carioca ainda sem o VAR em todos os jogos. Diferentemente do Campeonato Paulista e Mineiro, que tem a ferramenta já utilizada desde a primeira rodada, no Campeonato Carioca o VAR só é utilizado nos clássicos e a partir depois da fase final do mata-mata, e a ferramenta que a gente critica tanto, mas que ontem fez muita falta em virtude aí dos critérios adotados pelo Tarcísio. Teria mudado a história do jogo. O VAR ontem teria mudado completamente a história do jogo. E é aquilo que a Ana falou em algum momento do programa, você não trata o estadual de forma igual, a competição de forma igualitária. Alguns jogos tem VAR, outros jogos não tem VAR. Qual a razão para você ter VAR só em alguns jogos, PC? É uma questão que as federações comentam muito, que é uma questão de investimento, questão de valores. Inclusive, ela deixa à disposição dos clubes que quiserem contratar a responsabilidade de arcar com esses custos. Maravilha! Mas eu acho que Nossa, no então nível eu contrato o árbitro para apitar meu jogo, olha que incrível. É isso, e no nível, né, da nossa arbitragem, também dos investimentos, né, nas competições, eu sou defensor acho que o futebol, eu não vejo mais a arbitragem no mundo atual sem a presença do VAR, porque o VAR mudou completamente o estilo do árbitro apitar futebol. E você trabalhar numa competição com VAR, na outra sem o VAR, isso acaba causando desequilíbrio nas decisões. E, infelizmente, o nosso quadro ainda não é um quadro ainda que usa o VAR de maneira... que acaba usando o VAR o VAR tem muita influência nos jogos, né? O VAR, que era para ser usado de forma moderada, eventualmente, excepcionalmente, em alguns lances, aqui no Brasil, infelizmente, ele acaba sendo muito utilizado. E quando não tem, a gente sente falta aí dessa ferramenta que ontem teria completamente mudado o histórico do jogo. O que o VAR teria feito, na sua opinião, no pênalti marcado a favor do Bangu, aos 55 do segundo tempo? Ele teria respeitado a decisão de campo, porque é um lance que envolve a interpretação, um lance que tem contato físico e um lance em que o Medel ele é imprudente. Esse é o chamado pênalti bobo, né? Porque o jogador do Bangu, o Lohan, ele domina a bola, ele salta para poder dominar, ele está saindo da área, está de costas para o gol, e o Medel, com a experiência que tem, quando ele vai para essa ação, sem o cuidado, com imprudência, nas costas do adversário, ele dá margem à interpretação. Concordo com a marcação do pênalti, acho que foi bem marcado sim, e o Medel acabou dando margem para essa interpretação, mas ele foi imprudente ao atingir só as costas do adversário. E só contextualizando, o gol do Payet sai no último minuto do jogo e aí é dado o acréscimo e o pênalti sai faltando, se não me engano, 20 segundos para acabar o jogo. Assim, não tem menor noção, assim, não tem menor explicação essa entrada do Medel, justamente nos últimos segundos do jogo,
como ressaltou o PC, com um jogador do Bangu de Você achou falta do Medel Para mim é também? pênalti. É falta. Para mim é pênalti. A falta é clara. Deixa eu colocar os óculos, então, que eu estou enxergando mal. Tive dificuldade em ver essa falta aí, A falta é cara. tão Da área. inverossímil, Rizek, é falta. Tá dentro da área. Tem O óculos também eu achei que foi jogada Tem um normal. replay de trás que é assim que fica mais claro Ah, a tá, forma tô com que o Medel, porque assim é uma falta que se é no meio campo não tem a menor, acontece nada. não tem a menor discussão. O lance é todo tosco. O Medel não precisava fazer a falta e o jogador que leva o tranco, ele cai e leva a mão na perna. Para dizer que foi pênalti. Só que Ele não valoriza. levou carga na perna. Ele valoriza. levou carga nas costas. Mas foi. Agora, por que o Medel fez esse pênalti? Só ele pode explicar. Tem uma imagem por trás que se mostra muito claro que o ombro do Medel vai exatamente nas costas do jogador do Tá, Bangu. só vi essa imagem que nós exibimos aqui. O VAR teria que ver todas as imagens. E o Vasco também pediu um pênalti, certo? No jogo? Foi em cima do Ah, não, Payet. perdão. Não, era um pé de vermelho. É, Era o pedido de expulsão daquela entrada do Valnei no Zé Gabriel. Aí Tá o Vasco certo. tem toda a razão de reclamar. Tá certo. Bom, aí vieram as notas. O Vasco soltou uma nota, enviou um ofício à Ferge, requerendo que o árbitro da partida, o senhor Tarcísio Pinheiro Caetano, nunca mais componha a equipe de arbitragem em jogos do Vasco da Gama, SAF, em qualquer função e ou competição, e também esclarecimentos sobre as decisões da arbitragem hoje. Eu acho meio radical isso, mas enfim. E ineficaz, né? Tá. E a Ferge respondeu que nenhuma decisão deverá ser tomada antes do resultado de uma análise com fundamentos técnicos sobre a atuação da arbitragem. Tal determinação não significa, sob nenhuma hipótese, deixar de considerar ou reconhecer erros que possam ter ocorridos. O departamento de árbitros incumbido de receber 2 representantes do Vasco hoje, entre 3 da tarde e 6 da tarde, para que ouçam as ponderações e, na presença, analisem a atuação e decisões do árbitro e assistente em todos os lances, que assim se justifique. Leva o recorte Resumindo- da seleção já com o resumo que o PC fez. Resumindo, após a reunião, o árbitro será afastado, vai para a geladeira, vai passar por um período de reciclagem. E vale lembrar, Rizek, que a Ferge contratou para essa competição nesse ano a empresa francesa Good Game, que faz a análise com base na tecnologia, né? Com inteligência Com artificial. inteligência artificial sobre a atuação da arbitragem. É a E mesma não empresa. tinha dinheiro para pôr VAR? Eu falei isso. É a mesma gente, empresa- me poupe. Não tinha mesma dinheiro para pôr empresa- VAR em todos os jogos? que o Botafogo contratou. Olha só a situação. A empresa contratada pela Ferge é a mesma empresa que sinalizou para o Botafogo que o Campeonato Brasileiro do ano passado teve muitos erros de arbitragem incomuns, aliás, dos últimos 2 anos, segundo essa empresa, a favor do Palmeiras. E a gente aqui viu os relatórios da empresa e discordamos de várias das conclusões a que chegou a empresa. E essa empresa, eu não estou atacando a seriedade da empresa, apenas trazendo uma informação, que esta mesma empresa que o Botafogo contratou para demonstrar que o campeonato estava manipulado, esse foi o termo que o Botafogo usou, a favor do Palmeiras nos últimos 2 anos, é a empresa contratada pela Ferge para rezar pela lisura do Campeonato Carioca desse ano. Curioso, né? Insuportável mesmo, No obrigada, mínimo Led. curioso. Está em boas mãos. Está em boas mãos o futebol No carioca. mínimo pitoresco. Está em boas mãos. Dinheiro pro VAR não No tem. mínimo, você não acha? Sem dúvida. E, assim, inclusive a questão do termo, quando eles usam o termo manipulado, isso realmente, para o nosso entendimento, uma questão até de... Eles apontaram corrupção, eles apontaram erros de arbitragem, Erros vamos que deixar claro, podem- não apontaram isso, corrupção. isso. Muitos erros na visão dessa empresa, a gente viu o relatório inteiro aqui, discordamos da conclusão. Debatemos muitos lances, né? Porque vários lances que essa empresa considerou erros claros, a gente aqui tratou como acerto. E teve ou, no lances que mínimo, nós lances duvidosos. divergimos, Exato. houve divergência entre a Exato, gente, né? exato. Mas é um fato que a gente traz, que inclusive vamos ver como será a análise desse jogo. Porque a gente está falando aqui de erros que comprometeram o andamento do jogo, realmente o árbitro foi muito mal, mas vai ser interessante ver que tipo de relatório será feito com base na inteligência artificial, para comparar com os nossos comentários aqui. Beleza. PC, muito obrigado pela sua participação. Eles usam a inteligência artificial e analistas humanos também, a combinação dos 2 fatores.